Boa noite a todos vocês que me acompanham aí no canal Pense Comigo. Quero agradecer desde já a sua inscrição no canal. E se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo agora, peço a você que faça essa generosidade aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos esse canal que tem a finalidade simplesmente de trabalhar questões da Palavra de Deus e também do cotidiano. Se você também já se inscreveu e ainda não acionou o sininho, faça isso para que quando a gente lançar novo vídeo você possa estar acompanhando e assistindo também aí em primeira mão a nossa publicação, tá bom? Compartilhe com as pessoas, também comente aquilo que nós vamos trabalhar aqui neste canal. Nossa finalidade simplesmente é ter um lugar bom e agradável para poder discutir a respeito de questões importantes. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil na Igreja do Senhor e acredito que as palavras que sejam bíblicas, que sejam especificamente instruídas pelo Espírito Santo de Deus, devem ser ouvidas. A palavra de Deus diz isso, né? Ouvir tudo, retém o que é bom. Eu espero que aquilo que eu estarei ministrando neste canal sirva para a sua vida, para edificar o seu coração e você compartilhar com outras pessoas também para serem abençoadas pela palavra de Deus. Eu quero tratar hoje de um tema importante que para mim é de fundamental importância. Eu gosto bastante de trabalhar esse tema, tendo em vista que eu já trabalhei na área teológica como professor, também como coordenador, diretor de instituto bíblico, e fico abismado às vezes ouvir em alguns lugares alguns obreiros se opondo a este assunto. Um assunto que é extremamente importante dentro da palavra de Deus, e algumas pessoas rejeitam, negam este assunto que é a teologia. E por que negam a teologia? Eu acredito que por uma ignorância de conhecimento, por não entender exatamente o que significa, ou o que seja, ou qual o valor da teologia. Numa definição bem simples, a teologia é a junção de duas palavras, theos e logia, que significa estudo sobre Deus, não é? E a gente pode ver que a teologia ela vai ser dividida dentro do seminário, quando a gente estuda, em alguns ramos diferentes: teologia bíblica, teologia pastoral, teologia contemporânea, e aquela que eu acho que é importantíssima, que é a teologia sistemática, que alguns homens usados por Deus compreenderam da parte de Deus por uma iluminação. A gente sabe que a revelação é o que está contido na Bíblia, que é o que tem na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo, mas aquilo que advém a partir dela é pela iluminação do Espírito Santo, que nos leva a compreender o que foi revelado pelo Espírito Santo. E nada mais a isso se acrescentará a não ser a compreensão e interpretação bíblica, e por conta dessa boa interpretação bíblica, uma boa aplicação e um bom viver cristão. Daí que eu acho importante demais nós termos pessoas que compreendem da parte de Deus o que Ele revelou na sua palavra, para que dessa forma a igreja seja bem instruída. E bem instruída, a igreja é forte, seguindo os princípios fundamentais da palavra do Senhor. Então, esta teologia sistemática, eu acredito que muitos que me ouvem agora sabem como ela se divide, né? Mas talvez alguns que estejam me ouvindo agora não saibam o que é a teologia sistemática, como ela se divide. E a teologia sistemática ela se divide em 10 doutrinas contidas na palavra de Deus. E eu vou passar agora a elencar essas 10, pincelando um pouquinho de alguma delas neste vídeo. Mais adiante a gente pode falar um pouco mais aprofundadamente alguma doutrina que eu acho que seja importante, porque a gente sabe que há divergências na compreensão de algumas delas, mas o fundamental de tudo é que aquela que é importantíssima para nós, o ramo do cristianismo, aqueles que se professam cristãos evangélicos, não vão divergir, que é a salvação unicamente em Jesus Cristo. Então as 10 são as seguintes: teologia propriamente dita, que fala sobre Deus, a sua pessoa, seus atributos; cristologia, que fala sobre o Filho Jesus Cristo; pneumatologia, que fala sobre o Espírito Santo; angelologia, que fala sobre os anjos; bibliologia, que fala sobre a revelação, que é a palavra de Deus; antropologia, que trata de nós homens, que somos pecadores, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. A outra que é a amartiologia, que mostra o pecado nosso de origem, né?
A partir de Adão, todos nascemos pecadores. E dentro dessa martiologia surge a necessidade de compreendermos a situação do homem. E por conta da situação desse homem, Deus então mostrou que ele fez alguma coisa. Aí estudaremos então a doutrina da soteriologia, que é a salvação. Uma vez salvo, este homem precisa estar inserido num corpo. Este corpo é a igreja do Senhor Jesus. Então estudaremos aí nesse caso a doutrina da eclesiologia. E essa eclesia, né, que é a igreja, aguarda o grande dia do Senhor, para a sua volta triunfal, para buscar a sua igreja, que então estudaremos a última doutrina elencada aqui nesse momento, que é a escatologia, que trata sobre o estudo das últimas coisas, dos últimos eventos, e nós já estamos inseridos aí nessa perspectiva maravilhosa da grande volta do Senhor Jesus, e todos precisaremos estar preparados para esse grande dia. Então, pensar na teologia propriamente dita é imaginar Deus e seus atributos, um Deus poderoso, grandioso e transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, ou seja, ele é totalmente diferente em termos de poder e grandeza, está totalmente elevado acima de qualquer que seja a criatura ou qualquer divindade que possa ser criada pelas pessoas em suas mentes, ou as entidades maiores. Nenhuma delas chega aos pés do Senhor. Ele é transcendente nesse sentido, mas também ele é imanente, no sentido de que ele vem até nós. Mesmo sendo tão grandioso como é, tão diferenciado em sua magnitude, em seu poderio, em sua soberania, esse Deus ele se revela e se manifesta e comunica-se conosco. E aí está a fundamental importância de nós compreendermos alguns aspectos de Deus, né? Por exemplo, os seus atributos. A gente sabe que há atributos em Deus que só Ele tem. Por exemplo, eu já citei a sua onipotência, né? Ninguém tem tanto poder quanto Deus tem, só Ele tem todo o poder. Os homens, por mais poderosos que sejam ou que cheguem a ter poder, é um poder limitado, né? Mas o poder de Deus é um poder limitado. E os atributos comunicáveis de Deus, por exemplo, Ele ama, né? Nós também amamos porque Ele colocou em nós o seu amor. E nós nos alegramos por essa bênção de poder receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem revelado através da palavra do Senhor. E nós nos alegramos em poder também, dessa forma, ser achados por Deus. E nessa comunicação do Senhor, soberano como é, a palavra de Deus diz que Ele se importa tanto conosco que Ele se inclina para nos ouvir, para nos compreender, para estar conosco. A palavra de Deus diz que Ele veio e tabernaculou com os homens aqui na terra, né, através da pessoa do Filho, Jesus Cristo, o nosso único Salvador. E pensando no Filho, a gente pode imaginar e asseverar aqui com toda certeza que a palavra de Deus coloca nele exclusivamente o meio pelo qual possamos ser salvos, né? O próprio apóstolo Paulo assevera isso com muita firmeza em suas cartas. O livro dos Atos dos Apóstolos também, o autor Lucas fala sobre isso, né? Que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, a gente compreendendo os aspectos de Deus é estudar teologia. E a teologia que nós estudamos é a teologia bíblica, tudo aquilo que nós asseveramos em relação a Deus, os anjos, a igreja, a salvação, as últimas coisas, advém daquilo que Deus próprio revelou na sua palavra. Então, se você é avesso a essa matéria chamada teologia, mude o seu coração, mude a sua forma de ver, procure se aproximar disso, porque a teologia, como alguns pensam, não mata a igreja. A teologia bem aplicada, bem compreendida, bem estudada, bem ensinada, fortalecerá os cristãos para viverem um mundo onde precisarão da compreensão e do conhecimento da palavra de Deus. Então, se aproxime da palavra revelada, aquilo que Deus revelou de si mesmo para nós. Isso é mergulhar no conhecimento da teologia, no sentido de Deus revelando-se e nós, como iluminados pelo Espírito, sendo instruídos e fortalecidos na bênção do Senhor. Então, esse breve resumo, incentivando você a estudar, a compreender, a zelar por algo tão importante que Deus revelou, e nós precisamos
tomar posse através do conhecimento, através do estudo. Porque a gente sabe que o próprio apóstolo Paulo instruiu os seus discípulos, alguns deles, por exemplo, Timóteo, a se dedicar ao estudo, né? E em estudando poder disseminar o estudo, levar para frente, para que passasse para outros e esses outros recebendo, ministrar a outros também. E esse ciclo de estudo continua se desenvolvendo e pessoas sendo abençoadas grandemente por aquilo que Deus começou e que continua e continuará por gerações futuras até a volta gloriosa do nosso Senhor. Eu te agradeço pela tua atenção e finalizo aqui este vídeo dizendo: compartilhe, comente, dê seu like aí e inscreva-se no canal, nos ajudando aí a chegar um pouco mais longe. Estamos galgando alguns inscritos, já estamos perto de 100. Me ajude a chegar a 1000, tá bom? Compartilhe com seus amigos e estamos aqui à sua disposição para algumas perguntas. Envie através dos comentários. Que Deus te abençoe. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus.